Então, pessoal, vamos começar aqui a segunda parte do material da segunda semana da disciplina Rede de Computadores. A gente vai ver basicamente agora os meios físicos de transmissão, tá? A gente já viu os componentes, tá? E agora a gente vai ver os meios físicos de transmissão. Então, para Pinheiro, que é um estudioso da área de rede de computadores, ele diz que os meios de transmissão servem para carregar sinais de transmissão entre redes, sendo que as propriedades de cada um desses meios transmitem em fatores limitantes para a capacidade da rede. Os meios podem ser guiados, quer dizer, existe uma estrutura física, são os cabos de cobre, cabo de pá trançado, a fibra ótica que a gente vai ver, e os meios não guiados, que é o ar, o raio infrafrequência, infravermelho e o raio laser, que é a rede sem fio. Inicialmente a gente vai ver os meios físicos guiados. Vários meios físicos podem ser utilizados para realizar a transmissão de dados. Então, o que a gente já tem? A gente já tem o conceito de rede, já sabe o que é uma rede, a gente já sabe o que é a topologia, a gente já sabe a abrangência de uma rede. A gente já sabe que para poder montar uma rede, a gente tem que ter o hardware e ter o software. A gente já conhece algumas topologias de hardware e de software para rede, cliente, servidor e ponto a ponto, e sabe quais são os componentes que a gente pode estar utilizando entre a rede, o hub, o switch, o roteador. E agora a gente vai entender como é que a gente vai fazer para conectar do equipamento, do componente da rede, o hub, switch, o roteador, até o computador. A gente sabe que no computador existe um NIC, que é uma placa de rede. Sem a placa eu não consigo conectar, mas eu preciso de um meio físico de transmissão. Quer dizer, como é que essa informação vai sair do computador que tem uma plaquinha de rede para o meu componente, se eu preciso, que meio de transmissão? Então, pode ser um cabo ou pode ser uma rede sem fio. É isso que a gente vai ver agora, quais são os tipos de conexão, tá? Então, se for o meio físico guiado, ou seja, se você tem um caminho que você já segue, então você vai usar o cabo. Então, a gente tem o par trançado, o cabo coaxial, que é os fios de cobre, e a gente tem os fios ópticos, que são as fibras ópticas. O cabo par trançado é o mais conhecido, Quando você vê assim, um computador conectado numa escola, na empresa, a maioria das vezes você vê já esse cabinho azul, Então é o meio de transmissão mais antigo e o mais comum, também o mais barato, Esse cabo consiste de dois pares entrelaçados de forma helicoidal, a figura que está mostrando, Esse aqui tem um cabinho amarelo. Os preços do par trançado atualmente eles possuem 4 pares dispostos, dentro de uma proteção externa, e cada par é formado por 2 fios entrelaçados. Então esse aqui é o par trançado. Aqui a gente já tem um par trançado com o conector, no caso aqui o azul. A gente vai já falar sobre ele. Então esse aqui é o cabo par trançado. Eles são de 2 tipos, o STP e o TP. O STP é o blindado, ele possui uma cobertura metálica de alumínio, melhorando a proteção contra ruído, sendo mais recomendado para ambientes com fortes fontes de interferência, com grandes motores elétricos, tem uma estação de rádio que esteja muito próximo. Então, nesse caso, que vai ter alguma interferência, é bom você colocar esse cabo blindado. E tem também o UTP, que é o mais simples e mais barato para as redes locais. É conhecido popularmente como cabo de internet, porque a maioria das vezes ele está conectando mesmo a internet, já que as pessoas têm o hábito de compartilhar a internet com o vizinho utilizando esse cabo. Então, ele pegou esse nome. Também ainda é mais utilizado para montar redes nas empresas. Ele não possui blindagem, o que torna mais barato e mais leve. Então é possível dobrar, rodar ele, sem ter esse perigo, essa preocupação com a blindagem. E ele facilita também a passagem por tubulações, As redes locais, eles utilizam bastante o cabo de par trançado, o TP, e a especificação dele é o CAT5E ou o CAT6, ok? Para a gente poder fazer essa conexão aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui o conectorzinho, e aqui tem uma sequência, é preciso que a gente use um alicate de gripagem, tá? Então, os cabos, o TP, que é o sem blindagem, ele necessita de um conector para se ligar. Então, como que eu vou fazer? Eu já sei que eu tenho um computador, tem que ter uma placa de rede, eu tenho que ter um componente para poder fazer essa minha rede funcionar, e aí eu tenho um cabo. Mas como que eu vou fazer para ligar o cabo na placa de rede? Então, observe bem aqui que o cabo, ele é um cabo simples, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma clipagem para poder montar o cabo e colocar um conector. Então eu uso um alicate de clipagem, tá? E aí coloco o conector, o RJ45, para poder fazer essa conexão. Quando vocês olharem, a próxima vez que vocês tiverem acesso a uma rede de computadores, ou próprio aí no polo onde vocês estão, se vocês tiverem a curiosidade de dar uma olhadinha na placa de rede, e lá vai estar conectado um cabo, se for no caso o par trançado, dê uma olhadinha que tem esse conector. Então o conector, ele é a forma que você faz para ligar o cabo na placa de rede. Na placa já tem a porta, que eu já falei para vocês o que é a porta, é ali que a gente conecta, tá? Se vocês
quiserem dar uma paradinha agora na videoaula para assistir esses dois vídeos bem interessantes que eu peguei no YouTube, que é como montar o cabo de rede, né? São dois vídeos que ele mostra como é que ele faz para montar esse cabo de par trançado, tá ok? Muito bom esses dois vídeos, tá? Então a gente tem que entender, tem que saber e tem que saber montar, né? Se você vai aprender, vai trabalhar com rede de computador, também você tem que saber fazer e utilizar esse alicate de gripagem, tá bom? Outro cabo que a gente tem que conhecer é o cabo coaxial. Nesse caso aqui, eles foram usados nas primeiras redes de computadores lá no início, né? Eles não são mais tão utilizados hoje em dia nas redes locais, né? Sua forma visual é semelhante à da fibra ótica. Ele tem aqui a blindagem, tem o dielétrico, o condutor central e tem uma capa. Sua forma é muito semelhante à fibra ótica, né? Ele tem o seu condutor central de cobre, isolante de PVC, a malha externa metálica, enfim, a capa. Um exemplo é o cabo coaxial que se liga na TV por assinatura. Aqui tem um exemplo de cabo já com seus conectores. Então é importante, pessoal, que a gente tenha um cabo, saiba para que ele funciona, mas também que a gente saiba que existem os conectores, né? Sem os conectores, o cabo não tem como se interligar na rede, tá? Aqui os conectores do cabo coaxial é o FRG 59 e o conector FRG 06. E ele também possui um alicate de compressão para o conector, né? No caso, quem for trabalhar com cabo coaxial, que não é tão usado mais nas redes locais, mas o pessoal utiliza mais agora para fazer ligação de TV por assinatura. Então aqui é o tipo de conectores e existe o alicate de compressão, tá? A gente também tem que ver a fibra ótica. As fibras óticas, elas se tornaram conhecidas graças à sua capacidade de direcionar a luz e por ser usado como meio de transporte de informação e ter a capacidade de transmissão de grande volume de dados, né? Então o ideal é que a gente tivesse uma conexão, em vez de usar cabo par trançado, a gente tivesse a fibra ótica, que é muito mais seguro, que ela passa muito mais informação, seria muito mais rápido, né? O ideal, tá certo? Então, o que é essa fibra ótica? A gente tem aqui o conceito, né? Tem o revestimento, tem o forro e tem o núcleo. Aqui tem a quantidade enorme de energia, né? De luz que ela transmite. Então, para poder a gente também fazer a conexão da fibra ótica no computador, seja no equipamento, a gente também precisa do conector. E aí ele tem vários tipos de conectores, né? É mais para quem vai mesmo trabalhar diretamente com essas conexões de grandes sistemas, de grande volume de dados. O pessoal investe porque a fibra ótica ela não é barata, né? Comparado com o cabo de par trançado, que é bem mais em conta, você pode comprar grandes volumes, um valor acessível. O RJ também, o conector também é barato. A fibra ótica ela já trabalha com grandes valores, né? E aí, dependendo do poder aquisitivo lá, ele vai saber qual tipo de conector ele vai estar utilizando. Tá? Então, se a gente vai montar a nossa rede, a gente pode estar trabalhando mesmo com o nosso par trançado, nosso RJ, né? Se for até o caso de estar adquirindo um alicate de gripagem, tá certo? Então, esses aí encerraram os meios físicos guiados. Então, se a gente pode fazer uma conexão utilizando cabo, a gente também pode fazer uma conexão utilizando rede. Quem nunca chegou num local e já perguntou, qual é o Wi-Fi, né? Que é o Wi-Fi. Então, o que é esse Wi-Fi? O Wi-Fi é uma rede sem fio que está funcionando ali naquele local, né? E que o meio de transmissão é o ar, né? Não está tendo nenhum meio de transmissão, nenhum cabo. Quando você chega, por exemplo, com o seu celular, com o seu computador, em algum momento foi conectado algum cabo no seu computador ou no seu celular? Não, porque aqui é um meio físico não guiado. Não está tendo transmissão direta entre cabos, né? Então, esse tipo de transmissão é chamado de meio físico não guiado, sem utilização de cabos. A gente tem o rádio, frequência, micro-ondas e o laser. Tá? Os meios físicos não guiados. As redes sem fio, tanto em nossas residências como em locais públicos, elas necessitam de um transmissor. Então, professora, então é mágica? Como é que funciona? Quer dizer que a rede já fica funcionando lá direto sem parar, não precisa de nada? Precisa. Ela precisa de um ponto de acesso. Tá? Precisa de um equipamento que vai fazer essa transmissão dessa informação, dessa rede. Então, em todas as redes, é comum observar a existência de um aparelho que fornece o enlace sem fio, ou seja, é um ponto de acesso, dotado de uma antena e existência de um computador ou notebook dotado de uma interface de rede wireless. Então, você não pode pegar e dizer, eu quero botar uma rede sem fio aqui. Mas será o que é o botar, né? O que é o instalar uma rede sem fio? Você vai precisar, em algum momento, de um ponto de acesso. Né? Porque, exemplo, você pode instalar uma internet na sua casa que lá não permite o Wi-Fi. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar
o equipamento, um ponto de acesso, e aí transformar aquele seu ponto, aquela sua ligação, sua internet, em dividir para mais computadores. Aí você vai transformar a sua ligação local via cabo em uma ligação Wi-Fi, né? Vai configurar uma rede, tá certo? Então, para isso você vai precisar de um ponto de acesso, é esse equipamentozinho aí. Então, outro tipo de rede sem fio que pode ser utilizada é a de radiofrequência, né? Onde as ondas de rádio são fáceis de gerar, né? Quem nunca falou, ah, minha internet é via rádio, né? Eu estou no interior, não sei aonde, eu estou num bairro onde não tem Velox, né? Essas redes assim mais conhecidas, então por aqui é rádio. Então, como é que funciona essa questão de ter uma rede rádio ou radiofrequência? As ondas de rádio, elas são fáceis de gerar e conseguem percorrer longas distâncias e atravessar prédios e paredes. Devido a essa característica, elas são amplamente utilizadas. Basicamente, existem dois modos de transmissão em RF, né, radiofrequência. As ondas que se propagam de forma difusa ou unidirecionais, que se propagam em todas as direções, possibilitando várias conexões. E as ondas que se propagam de forma direcional, formando assim um enlace. Então, aqui a gente tem a omnidirecional, né? E aqui a gente tem bidirecional, que ela só vai em um sentido, e é que se propaga em todas as direções, né? A transmissão via rádio. A gente também tem a transmissão micro-onda. Quando a necessidade de transmissão de dados é muito distante, então eles preferem utilizar micro-onda, que é mais eficiente, chega na taxa de 1 gigabits por segundo. A micro-onda ela só viaja em linha reta, né? Assim, a distância que essa transmissão desse tipo pode alcançar está relacionada à altura da torre de transmissão. Isso pode chegar, a torre transmissora deve enxergar a receptora, né? Tem que ter aqui a gente tem uma antenazinha e lá em cima aqui tem um satélite, né, por micro-onda. Assim, o exemplo da comunicação de micro-onda é usada na telefonia a longa distância, em telefones celulares, distribuição de sinais de TV, por exemplo, uma TV por assinatura. Então, como é que funciona? A transmissão da sua antena, a anteninha que tem na sua casa, se você tem assinante ou conhece alguém que é assinante, naquele local onde tem a assinatura a TV por assinatura, vai ter uma antena, e aquela antena está fazendo uma conexão via micro-ondas com o satélite que está localizado lá fora, né, lá no planeta, lá tal, está lá em órbita. Então, o que vai acontecer? A transmissão é em linha reta, ela vai da antena para o satélite. Por que às vezes, quando vai instalar, a pessoa que vai instalar, ela fica procurando sinal? Então, o que ela está fazendo, pessoal? Ela está direcionando a antena no sentido onde se encontra o satélite, está localizando para que a informação seja o que? Em linha reta, tá certo? Então, isso é questão de direcionamento, tá? Questão de localização, porque aquela transmissão ela é feita via micro-onda, né? É sem fio, mas eu preciso encontrar o sinal, quer dizer, eu preciso saber em que direção a minha antena tem que ficar para que em linha reta ela fique direcionada ao satélite, tá? Outro meio que a gente tem que conhecer é o laser, né, para a gente finalizar a questão dos meios não guiados. Outra forma de transmissão sem fio é o óptico sob forma de laser. Já vem sendo utilizado há muito tempo. Os mais comuns nesse tipo de enlace é a conexão de LAN situada em prédios diferentes, né? Apesar do custo relativamente baixo, esse tipo de enlace enfrenta alguns problemas. O primeiro é a natureza direcional. Ele visa precisão milimétrica para estabelecer a visada perfeita, né? Outro fato é a questão climática, há problemas na transmissão em dias de chuva e de neblina, também em dia de sol intenso pode haver interferência, então é um meio que não é tão usual, né? Tem vários problemas, então a gente só mencionou mesmo para saber que também existe esse tipo de conexão, tá bom, gente? Então a gente chega aqui ao final da nossa segunda semana da disciplina de rede de computadores. Eu espero que você já comece realmente a entender, a materializar a questão da ideia do que é uma rede de computadores, como é que funciona, porque o ideal é que vocês já possam praticar. Se você tiver a possibilidade de estar tendo acesso a um cabo de rede par trançado, ter um alicate de clipagem, assistir o vídeo, ver como é que faz, já tentar instalar uma rede, tá certo, pessoal? Mexer no sistema operacional, ver lá o Windows que tem, se você consegue fazer uma rede ponto a ponto, consegue conectar, consegue configurar um computador com outro, já conseguir compartilhar o impressor. Então isso aí, pessoal, é questão mesmo de prática. A gente está passando os conceitos, a teoria, e aí a ideia é que a gente já comece a pensar em praticar alguma coisa de redes, nesse sentido, tá? Espero que vocês tenham gostado das videoaulas. Assista os links das videoaulas do YouTube que eu deixei para vocês. Tem também um material muito bom falando de cabeamento estruturado, porque também é importante você conhecer a técnica, como é que faz um cabeamento. Não adianta você instalar nos computadores sem seguir um padrão, porque existe uma norma
para você fazer um cabeamento numa empresa, num local, tá certo? Para poder seguir aquele padrão. Então também tem um vídeo muito bom, é mais de 1 hora de aula sobre cabeamento estruturado, tá certo? Então eu quero que vocês aproveitem bastante e tirem dúvidas, façam as atividades da plataforma, atividade de casa e assistam mesmo, tentem entender o que a gente está falando, porque é importante que vocês entendam dentro da disciplina, dentro do curso de vocês, que vocês não tenham dúvida de como é que funciona uma rede de computadores, tá bom, pessoal? Então, agradeço aí vocês terem assistido a videoaula. Também tem meu e-mail, vocês podem tirar dúvida, nadiaphb@gmail.com, estou à disposição de vocês e a gente se encontra na próxima semana. Bons estudos para todos!